Imagine um mundo onde o céu que conhecemos se torna um palco para o inexplicável. Luzes estranhas, objetos enigmáticos e fenômenos que desafiam nossa compreensão, desafiam também nossas certezas. Esse não é mais um cenário de ficção científica, mas uma realidade que se desenrola diante de nossos olhos. Hoje, mergulharemos em uma série de eventos perturbadores que vem causando um misto de pavor e fascinação ao redor do mundo. E o mais assustador, as revelações finais podem mudar para sempre a forma como vemos nosso lugar no universo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Viajantes da Evolução. Curta este vídeo, comente suas opiniões e compartilhe com quem você acredita que também precisa saber disso. Garantimos que você ficará chocado com as informações que vamos apresentar. A história começa no Japão, na estação aérea dos fuzileiros navais em Iwakuni, localizada ao sul de Hiroshima. Imagine um aeroporto inteiro sendo fechado por causa de drones misteriosos. No dia 22 de dezembro de 2024, um incidente incomum interrompeu voos militares e civis, adiando a movimentação aérea na região. Um voo da companhia aérea All Nippon foi obrigado a alterar sua rota e pousar em outro aeroporto devido ao risco, causando atrasos que afetaram centenas de passageiros. A torre de controle notificou os pilotos para evitar a área, enquanto as investigações sobre os tais drones avançavam. Mas o que é ainda mais intrigante é que, mesmo com todo o aparato tecnológico disponível, não foi possível determinar a origem dessas aeronaves. As autoridades japonesas e americanas adotaram cautela máxima, mas, ao que parece, as explicações ainda estão longe de chegar. Essa não é uma ocorrência isolada. Há meses, relatos de drones e outros objetos voadores não identificados têm surgido ao redor do mundo, colocando em xeque as nossas concepções sobre segurança aérea. No Japão, um caso anterior ocorreu em maio, quando imagens de drones sobrevoando o porta-aviões USS Ronald Reagan na base naval de Yokosuka geraram alarmes. Apesar das investigações, o mistério permanece. E as coisas não param por aí. Na Índia, os avistamentos de objetos estranhos têm ocorrido desde 2020, especialmente próximos a usinas nucleares. Um subinspetor de polícia, que também é engenheiro, relatou ter gravado um OVNI, realizando movimentos em zigue-zague com uma velocidade tão absurda que ele afirmou categoricamente: "Isso não é algo que a tecnologia humana pode explicar." Será que estamos testemunhando algo além da nossa compreensão? Que tipo de força está se manifestando sobre instalações tão sensíveis como usinas nucleares e bases militares? E o mais perturbador: por que agora? Se os eventos no Japão e na Índia já parecem saídos de um roteiro de ficção, espere até ouvir o que está acontecendo nos Estados Unidos. Relatos de avistamentos não identificados estão surgindo de todos os cantos do país. Não estamos falando apenas de luzes estranhas no céu. Estamos falando de incidentes que desafiam completamente a lógica e a ciência como a conhecemos. Um exemplo perturbador ocorreu na Califórnia. Um observador militar experiente estava acampando sozinho em Mount Shasta quando tudo ficou assustadoramente silencioso. O som da natureza foi interrompido de maneira abrupta, como se algo imenso estivesse prestes a acontecer. De repente, o céu foi iluminado por uma luz oval branca brilhante, maior e mais intensa do que qualquer coisa que ele já tinha visto antes. A luz pairava sobre as copas das árvores, completamente imóvel e silenciosa, desafiando qualquer explicação convencional. E não para por aí. Apenas algumas semanas atrás, no estado de Oregon, vários pilotos relataram ter visto OVNIs voando em altitudes diferentes. Eles descreveram luzes circulares e vermelhas estranhas, movendo-se de forma tão incomum que foi impossível ignorar. Um piloto da United Airlines até contatou a torre de controle para relatar o fenômeno,
destacando o quão fora do comum era o comportamento das luzes. Ainda mais estranho foi o caso de Connecticut, em abril de 2022, quando uma testemunha notou uma luz incomum pairando sobre um reservatório. De acordo com o relato, a luz era tão intensa e tão estática que parecia ter sido colocada ali por uma força invisível. Embora muitos tentem descreditar esses relatos como drones ou balões, algo mais profundo está em jogo aqui. As autoridades americanas não estão apenas cientes disso, elas estão em alerta. O Pentágono já produziu relatórios tentando explicar esses fenômenos, mas as conclusões têm sido frustrantes para quem busca respostas definitivas. O Departamento de Defesa e outras agências ainda tentam lidar com denúncias de programas secretos que supostamente investigam ou até escondem evidências sobre OVNIs. Um dos testemunhos mais marcantes veio de Luiz Elizondo, ex-diretor de um programa avançado de identificação de ameaças aéreas do Departamento de Defesa. Ele declarou em uma audiência no Congresso que há muito mais sendo escondido do que imaginamos. Segundo ele, não estamos sozinhos no cosmos e merecemos saber a verdade. O mundo está pronto para lidar com isso, afirmou ele, enquanto pedia proteção para denunciantes que têm medo de se manifestar. Esses eventos não são apenas isolados ou fruto de coincidências. Parece haver um padrão em jogo, uma espécie de orquestração que coloca o nosso planeta em um lugar vulnerável. Mas por que agora? O que mudou para que esses objetos misteriosos estivessem cada vez mais presentes em nosso espaço aéreo? E a questão que não quer calar, será que estamos preparados para a verdade? Ou ela é assustadora demais para ser revelada? Agora, chegamos ao ápice dessa jornada intrigante. O que vou revelar a seguir é tão impactante que pode mudar completamente a forma como vemos nosso lugar no universo. Estamos diante de um momento decisivo, onde evidências, relatos e segredos começam a se entrelaçar, formando uma narrativa assustadora e perturbadora. Nos Estados Unidos, avistamentos de OVNIs próximos a usinas nucleares têm se tornado uma preocupação crescente. Imagine uma dúzia de incidentes envolvendo objetos voadores não identificados, pairando estranhamente perto dessas instalações. Um desses casos ocorreu na usina nuclear de Kudankulam, na Índia, onde os movimentos erráticos e a velocidade dos OVNIs deixaram especialistas perplexos. O subinspetor de polícia, Saed Abdul Kader, chegou a gravar vídeos desses fenômenos. Ele afirmou com convicção: a maneira como essas naves se moviam e desapareciam era algo que jamais poderia ser explicado pela tecnologia humana. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o debate sobre a transparência no estudo desses fenômenos está mais acalorado do que nunca. Relatórios do Pentágono têm apontado inconsistências e levantado suspeitas de que informações cruciais estão sendo deliberadamente ocultadas do público. Legisladores exigem acesso irrestrito a dados sobre programas secretos relacionados a OVNIs, enquanto testemunhas continuam a relatar eventos assustadores que desafiam qualquer explicação lógica. Considere, por exemplo, o depoimento de um ex-militar que afirmou ter presenciado uma luz brilhante e silenciosa explodindo um míssil de teste no céu. Esse incidente, que teria ocorrido em 1964, foi recentemente mencionado em discussões no Congresso, mas permanece cercado por um véu de mistério. Seriam essas ações uma forma de nos enviar uma mensagem ou estamos apenas interpretando mal fenômenos naturais desconhecidos? E então, em Nova Jersey, avistamentos recentes de drones e OVNIs ao longo do rio Hudson têm causado um alvoroço. A Administração Federal de Aviação foi forçada a impor restrições temporárias de voo em várias áreas, enquanto autoridades investigam freneticamente. Apesar das garantias de que muitos desses drones são legais e lícitos,
o público continua desconfiado. Como confiar, afinal, quando testemunhas relatam luzes que silenciam o ambiente e desafiam as leis da física? Talvez o ponto mais perturbador venha da própria Casa Branca. John Kirby, conselheiro de Segurança Nacional, afirmou que a análise de mais de 5.000 avistamentos revelou atividades consideradas normais e legais. Mas será mesmo? Ou isso faz parte de uma tentativa de controlar a narrativa e evitar o pânico em massa? Por fim, resta a pergunta mais importante. O que são esses objetos? Drones de outros países? Tecnologia humana avançada que não nos foi revelada? Ou algo mais, algo que desafia completamente nossa percepção de realidade? A verdade é que, seja qual for a explicação, estamos vivendo um momento histórico. As fronteiras entre o conhecido e o desconhecido estão se dissolvendo diante de nossos olhos, e cabe a nós decidir como reagir. Será que estamos prontos para enfrentar o que está por vir? Se você chegou até aqui, diga nos comentários. O que você acha que esses objetos realmente são? Inscreva-se no canal Viajantes da Evolução para mais conteúdos como este, curta o vídeo e compartilhe com todos que precisam saber dessas informações. O desconhecido nos chama, e o que está além pode ser mais assustador do que jamais imaginamos. E assim, encerramos este vídeo com uma reflexão. Será que o céu acima de nós guarda respostas para perguntas que ainda nem sabemos fazer?